Ah, gente, nas últimas semanas, algumas cidades liberaram o uso de máscaras em locais públicos e o governo do estado anunciou a medida semelhante à decisão que geram questionamentos. Vamos ver a reportagem no VT agora. Desde a última sexta-feira, o uso de máscara em Belo Horizonte deixou de ser obrigatório em locais abertos. Já estão com mais de 90% de vacinação em praticamente todas as faixas etárias, inclusive com o reforço. Nós estamos com uma ocupação de leitos de enfermaria e terapia intensiva abaixo de 50%. Uma velocidade de transmissão viral reduzindo progressivamente. E o conhecimento científico, né? Nessa pandemia, o conhecimento científico vai sendo aprimorado. E nós sabemos que, em ambientes abertos, o risco de transmissão é muito baixo. Então, todos esses fatores levaram a essa tomada de decisão. Apesar de ter embasamento técnico e científico, como em todas as decisões tomadas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid na capital, a liberação do uso de máscara divide opinião. Quando eu acho que vai ser um momento seguro para fazer essa transição de tirar a máscara em ambiente público? Quando der para fazer o tempo todo. Quando der para fazer isso no ônibus, quando der para fazer isso no ambiente fechado de trabalho. Eu acho que aí sim esse momento vai ser seguro para tirar a máscara em geral. Mas enquanto esse momento não chegar, eu acredito que é mais positivo do que negativo manter a máscara. O uso de máscara como proteção contra o coronavírus se tornou obrigatório em 22 de abril de 2020 em BH. A nova flexibilização faz parte de um processo de retorno à normalidade. Para as pessoas terem o prazer de voltar a frequentar parques, andar em ambiente aberto sem máscaras, né? E principalmente praticar esportes, né? Praticar esportes sem máscara é muito mais prazeroso. Essa nova realidade exige cuidados. Vamos comparar duas situações. Você está num ônibus fechado, mas tem você e mais 3 pessoas só, cada um numa parte do ônibus. E você está numa rua com mais 7, 8 pessoas conversando numa rodinha. Mas ali você não está de máscara, a chance maior de ser contaminado nessa rodinha, tem mais gente próxima. Então, a proximidade fala muito mais a respeito do que necessariamente ser um ambiente aberto ou fechado. O fim da obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre não impede que a proteção continue sendo usada porque ainda não se sente à vontade para abrir mão dela. Até porque ainda há cenários em que ela é indispensável. Qualquer tipo de aglomeração sem máscara, né? É um risco, né? É um risco, porque nós sabemos que a transmissão ela é função da proximidade que uma pessoa tem da outra, né? E do tempo que elas permanecem juntas. Então, o risco de transmissão após 10 a 15 minutos das pessoas a menos de 1 metro, né, de uma pessoa infectada transmitir o vírus para outra é muito grande. Os ambientes aglomerados, seja eles quais forem, né, eles aumentam o risco de transmissão do vírus. Gente, são várias as posições, mas afinal, qual foi o papel desse EPI, Equipamento de Proteção Individual, no controle da pandemia? Para nos ajudar a entender este assunto, recebemos aqui hoje o professor Cleiton Lima, mestre em enfermagem e professor da PUC Minas. Bom dia, professor. Alegria tê-lo aqui conosco, Bom viu? dia, muito obrigado pelo convite, satisfação aí a todos também de estar presente aqui nesse bate-papo com você. Esse bate-papo informal para a gente entender essa bendita, né? Bendita, sim, para mim eu acho ruim, mas é uma bendita máscara. Pergunto para o senhor, qual é o papel das máscaras? Qual foi, ainda está sendo, durante a pandemia, mas no pico? Perfeito. Nós temos que lembrar que no início da pandemia nós tínhamos muito pouco conhecimento sobre o coronavírus, sobre a forma de transmissão, né, o contato, e nós não podemos esquecer que as primeiras medidas foram justamente o distanciamento e o uso de máscara, que já contiveram
um grande número de casos na população. Esse papel, então, ele é fundamental, porque a máscara, e eu estou até aqui com 2 exemplos de máscaras para que a gente possa debater sobre elas, uma máscara conhecida como máscara cirúrgica e uma máscara conhecida como PFF2 ou N95. N95, mais conhecida, né? Então é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque o papel primordial da máscara, ele inclui a redução da possibilidade de você transmitir partículas, gotículas e contaminação a outra pessoa, assim como você também se protege. Então nós temos essa via dupla na proteção e nós chamamos bastante atenção que ela reduz a contaminação das pessoas e ela faz com que mesmo que você vacinado e mesmo que você adquira o vírus e se contamine, com que você também tenha formas mais brandas, mais leves, até pelo fato de que ela é uma barreira mecânica. Então, o simples fato de você estar num ambiente e ter a possibilidade de pessoas contaminadas, até sem sintomas, reduz o teu contato e a quantidade de partículas de vírus que você também entra em contato. Professor, elas cumpriram o papel para evitar uma catástrofe maior? Perfeito, eu acredito que sim, né? Tanto que hoje nós recomendamos fortemente a manutenção do uso de máscaras e isso é um debate, né, que nós trazemos aqui justamente para o programa. Elas cumpriram sim o seu papel, mas a gente deve lembrar que a máscara ela é um equipamento de proteção individual, mas ela depende muito do uso adequado. Porque a partir do momento que a pessoa utiliza, por exemplo, uma máscara que não cobre o nariz e a boca, ela está no queixo, ou ela não tem uma vedação adequada, ela não protege a pessoa e aqueles que estão no ambiente em que ainda o seu uso é obrigatório. Por exemplo, essa máscara cirúrgica, quando o senhor fala que essa vedação adequada, essa fecha, essa não fecha aqui do lado. E esse fato dela não ter essa vedação lateral, está de alguma forma colocando menos segurança, talvez? Perfeito. É muito boa a sua pergunta, porque hoje, principalmente com a nova cepa Ômicron, né, que é uma variante, e nós tivemos aí uma mudança de indicadores aí do final do ano passado para o início depois desse do Réveillon, que esses meninos foram tudo pro Réveillon. E é interessante porque, como a gente não pode mudar muito o comportamento das pessoas, a gente reduz principalmente esse contato próximo e o risco de transmissibilidade por via aérea, em momentos que as pessoas estão alimentando, bebendo e conversando de uma forma próxima. Então, hoje, nós recomendamos, e a sua pergunta sobre vedação é importante, que para todas as pessoas que desejarem e tiverem condição de acesso, essa máscara chamada PFF2, PFF, o termo técnico é peça facial filtrante. E esse nome ele é de uma norma técnica no Brasil, em que ela é indicada não somente para proteger contra vírus, bactérias, outros micro-organismos, mas também de fumo, de névoa. E a grande vantagem dela é justamente de favorecer... Eu posso colocar para demonstrar? Claro, por favor, para mostrar. É muito importante porque nós recomendamos as máscaras que têm uma haste de metal e a forma, na verdade, correta da utilização, e é por isso que muitas pessoas se sentem incomodadas, quando você faz a utilização da máscara, ela não deve, por exemplo, ficar comprimindo a tua orelha. Essa máscara... Porque vai ficar incomodado e não vai aguentar usar. Eu vou posicionar ela de uma forma adequada. A gente pode observar que a posição mais confortável para ela é esta, em que ela pega na parte posterior aqui do crânio, da cabeça, e ela pega na nuca. Porque um grande incômodo das pessoas de não permanecer com a máscara é o fato dela estar pressionando as orelhas. Vai ficar todo mundo sem ser contaminado, mas com a orelha de abano. Com a orelha. Então, esta vedação ela é fundamental. Pois é. E essa máscara ela tem uma grande vantagem, que é justamente ser barreira mecânica e ela faz também uma barreira eletrostática. As partículas elas são bloqueadas por uma barreira mecânica e a produção dessa máscara faz com que partículas, principalmente do vírus, sejam captadas por uma carga elétrica, reduzindo a inalação.
Professor, vou ficar nessa máscara ainda. Essa máscara também, ela é descartável, uso diário. Usou, jogou fora, ou eu posso usar no dia seguinte? Sim. A recomendação para a população é que ela pode ser utilizada. Ela não pode ser higienizada com água, sabão, passar álcool na parte interna, mas desde que ela não esteja úmida, ela não esteja suja, nós podemos reutilizar. Tá, nesse calorão que tá fazendo, o ideal então, eu chego em casa, tá limpinha, quero usar no dia seguinte, posso botar no sol? A recomendação é que você deixe ela num ambiente arejado, ventilado. Por quê? Quanto mais úmida ela tiver, menor a proteção. É lógico, mais úmida, os micro-organismos ficam felizes da vida com a umidade, né? E é interessante porque nos estudos em que a gente tem hoje publicados em todo o mundo, a recomendação do tempo de troca ele varia muito. Você acha publicações que recomendam uma troca a cada 4, 5 vezes e há outros estudos que até sugerem troca a cada 10 utilizações. Ou quando necessário. Ou quando. O importante é que a gente tenha um bom senso de entender que eu não devo tocar na sua parte interna. Se ela romper a sua integridade também, tiver rasgo, rompimento do elástico, ela deve ser prontamente substituída. Entendi. Bom, as pessoas ao usar máscara, elas correm algum risco por causa de respirarem o ar que vem dos pulmões ali, a dúvida que fica, né? Respirar o gás carbônico e oxigênio, o mesmo ar que fica ali respirando, indo e vindo. Muito importante. Todas essas máscaras, e aí... Peraí, você segura essa outra que nós vamos conversar já. Perfeito. Todas essas máscaras, elas têm uma produção padronizada por uma norma técnica e justamente nós devemos adquirir as máscaras que têm o controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Por quê? Ela garante que o processo de fabricação, ele faz uma filtragem adequada, permitindo com que você respire, mas que você também elimine o gás carbônico, em que você não reinale, não reabsorva, porque ele pode ser tóxico. Claro. Então, o que dá segurança para a população é principalmente utilizar uma máscara oficial de um fabricante que tenha liberação de um instituto sanitário como a Anvisa, para que ela garanta a eficácia e até mesmo o conforto, como a utilização adequada da mesma. Professora, a gente entende que essa máscara ela tem um custo um pouquinho maior exatamente por isso também. E durante a pandemia a gente viu pessoas fazendo suas próprias máscaras em casa com tecido. Qual o problema disso? Muito bem. A máscara de tecido é que oferece menor proteção e a Organização Mundial de Saúde hoje, ela até fala, você pode utilizar a máscara de tecido desde que ela tenha no mínimo tripla camada. Então, eles recomendam que a parte externa dela seja, que ela esteja repelindo água, umidade, e que ela tenha 3 camadas, geralmente, de tecido sintético. E essa é uma preocupação, porque foi uma nova orientação das máscaras de tecido com a variante Ômicron, e muitas pessoas ainda dispõem e utilizam dessa máscara de tecido. Verdade. E uma coisa muito importante a discutir com vocês é sobre a questão da origem, da procedência dessa máscara. Porque máscaras que não têm essa garantia da tripla camada, ou que têm costuras no meio, ou que foram fabricados com tecidos impróprios, ela pode não ter a proteção que a pessoa acredita. Aí fica usando a máscara para nada, né? Porque se ela tem essa costura no meio, os micro-organismos todos vão entrar por ali. Vamos para essa mais usada, né? Que a gente vê essa outra. Todo mundo usa essa máscara, que, a meu ver, ela não... O senhor podia fazer o favor de colocar para a gente poder conversar sobre essa vedação dela, né? Aí, do lado, ela não tem... E aí nós podemos observar que essa máscara conhecida como máscara cirúrgica, então nós podemos classificar assim. A máscara de tecido de pano é a que oferece a mais baixa proteção. A máscara intermediária é essa, chamada de máscara cirúrgica. Ela oferece uma proteção de aproximadamente 80%, 85% dessas partículas, incluindo o vírus. E por que a proteção dela é um pouco menor do que a máscara PFF2 ou N95? Ela ainda permite pequenas frestas. Verdade. E isto é uma questão importante, porque as pessoas às vezes se sentem mais confortáveis com ela. Confortável, com certeza. Então você sempre tem que articular segurança e conforto. Então, ela realmente permite uma entrada de ar
e partículas pelas Tem vias pessoas laterais. que dão o nozinho aqui do lado, faz assim com o elástico. E tem pessoas que usam duas máscaras. Usar duas máscaras nesse caso é mais eficiente? Não há necessidade da utilização de duas máscaras. Eu prefiro orientar, conforme a Organização Mundial de Saúde nos traz, que o ideal é a troca dessa máscara, no máximo, num período de 4 horas. Ah, tá. Assim como a máscara de pano, de tecido. Entendi. Porque Então, se a pessoa tem uma jornada grande, ela sai pra rua com 4 máscaras na bolsa. Perfeito. O mais importante do que sobrepor uma máscara na outra é a garantia da troca. Trocar. E, principalmente, Mônica, não tocar essa máscara na parte interna. Entendi. Por isso que nós temos sempre que ter disponível o álcool gel, Sim. um local para higienização. Porque às vezes eu estou num ambiente de trabalho, eu estou numa sala de aula, eu estou em qualquer e eu quero trocar a minha máscara, eu higienizo as mãos, mesmo com álcool, fazendo fricção, e sem tocar a parte interna, eu coloco e faço a vedação. Entendi. Maravilhoso, claríssimo, entendidíssimo. Eu ando com uma o dia inteiro, já vou colocar 3 na minha bolsa e trocar. E assim, caiu no chão, acabou, né? Caiu no chão, acabou. Contaminação, não importa se é o chão da tua casa, se todo mundo que pisa ali você conhece, caiu no chão, contaminou. Então hoje, algo que a gente fala até que é uma gentileza urbana, é você poder ter uma máscara dessa até para ceder a alguém. Claro. Que às vezes é um material frágil, que pode romper uma alça, e ainda assim nós temos, por exemplo, em Minas e em várias cidades de Belo Horizonte, né, e cidades como Belo Horizonte, a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes internos. Então, é Maravilhoso. fundamental até o fato da gentileza de você também poder ter máscaras para ceder a alguém, estimulando o autocuidado, a proteção que nós sempre valorizamos. Ah, muito bonito esse negócio da gentileza, né? É Sim, sempre muito sim. bom. Professor, muito obrigada pela Eu que sua agradeço. presença aqui, Eu viu? que Que Deus agradeço abençoe muito o seu a trabalho, gente. oportunidade. É isso, olha, eu conversei com o professor Cleiton Lima, mestre em enfermagem e professor da PUC Minas. E muito obrigada. Tudo que nós falamos aqui, você coloca aí, olha, no seu dia a dia. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? E que eu gostaria de deixar uma mensagem final a todos, em que é muito importante a nossa decisão individual de segurança. Por quê? Nós estamos observando que, por mais que haja uma flexibilização até do uso externo, várias pessoas ainda optam por utilizar a máscara. Eu, particularmente, também opto por utilizar. E talvez isso fique com a pandemia, da consciência individual das pessoas de proteção, independente de uma obrigatoriedade por um decreto, por uma lei no município. Entendi. E eu acho que fica, porque a gente pega o próprio exemplo da população oriental, que já em viagens, Sempre em ambientes externos, sempre utilizou, independente do período pandêmico. Verdade. Ok? Olha, muito obrigada. Gente, bora usar máscara, tá? Isso.